Olá, estamos aqui em mais uma edição do GVCast e não poderia ser diferente. Nós estamos aqui com a presença de uma autoridade ilustre, né? O senhor Carlos Humberto, que é empresário e é o secretário de Governo, de Indústria, né, de Comércio e Serviços. Secretário, é uma honra recebê-lo aqui no GVCast. É muito de agradecer, porque eu sei que sua demanda e o seu tempo é muito escasso, né, porque as suas atividades, e você ter arrumado um tempo de estar aqui conosco, para a gente nos honra muito. Eu queria te agradecer, obrigado por estar aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliano, e eu que agradeço a oportunidade, apesar de realmente a agenda às vezes ser corrida e a gente, haja vista a gente ter demorado tanto para conseguir conciliar as agendas e estarmos aqui hoje, né? Mas é sempre uma oportunidade para que a gente possa demonstrar tudo aquilo que vem sendo realizado dentro da gestão. Então, assim, é sempre muito oportuno estar num podcast, ainda mais uma pessoa como você, que preside uma Câmara de Comércio tão importante como a Câmara do Panamá. Então, eu é quem tem que agradecer. Que isso. E não poderíamos ser diferentes. Nós vamos começar querendo conhecer um pouco da trajetória do Carlos Humberto, empresário, que está aqui há tantos anos aqui. Na verdade, é tão conhecido na nossa região, né? Parece até uma redundância a gente ter que apresentar isso, mas esse podcast vai para o mundo e a gente gostaria muito de que as pessoas conhecessem um pouco da sua trajetória, né? Porque eu tenho falado para os empresários que a gente conhece e lá fora também do brilhante trabalho, secretário, que você tem realizado aqui no estado de Tocantins. E antes de a gente falar sobre esse trabalho, a gente gostaria que você contasse um pouco de como começou tudo isso, da onde você é, onde você nasceu, como é que é você. Eu sei que você está desde o começo aqui do Tocantins, né? Você tem muita história para poder contar. Se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente. Ok, Juliano. Eu sou natural de Goiânia, né? Faço 52 anos depois de amanhã. Tá novo, novo, opa, depois de amanhã. Depois de amanhã. Dia 7 eu estou fazendo 52 anos. E sou casado, pai de 3 filhos maravilhosos, né? O João Pedro, que está cursando engenharia de produção no Mackenzie, lá em São Paulo. E os Legal. pequenos, Maria Fernanda, de 6 anos, e Carlos Humberto Filho, de 4 anos, que ainda estão começando aí toda a sua trajetória. Sou engenheiro civil, com um MBA em gestão empresarial. Sou formado pela Universidade Católica de Goiás, hoje hoje ela é Pontifícia Unidade Católica de Goiás, né? PUC Goiás. Me formei em 1993, ano que vim para o Não tinha Tocantins. nem nascido. Pula, né? Eu fiz uma opção, meu pai já estava aqui, meu pai veio no começo do estado, né, junto com então o governador Siqueira Campos, e convidou para a primeira equipe de governo, naquele distante ano lá de 1989, primeiro ano aqui do Tocantins, né, ele foi secretário de interior, na 89 e 90, né, na primeira gestão Siqueira Campos. E eu, conhecendo aqui, eu entendi que aqui seria a minha oportunidade de vida, porque aqui era um estado que tinha tudo por fazer, diferentemente do estado de Goiás, que já era um estado totalmente estruturado. Então, por um engenheiro civil recém-formado, eu entendia que aqui eu teria as oportunidades que jamais eu teria no estado de Goiás. E assim eu fiz. Eu trabalhava no Banco do Brasil, pedi transferência Você era para funcionário do Banco do Brasil? funcionário do Banco do Eu não Brasil. sabia, não. Matrícula 1835380. Legal. Esse número nunca sai da gente. Eu trabalhei no SESEC. No No SESEC, SESEC aqui em Palmas, né? Eu formei em Palmas, né? E quando eu formei, tinha um SESEC que ainda funcionava aqui perto do Correio. perto do Correios ali. Então eu acordava assim, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para poder distribuir os cheques, as coisas ali. Eu não sabia não dessa. Pois é, trabalhei, e aí eu me transferi para Palmas, né? Eu me especializei em prospecção de águas subterrâneas, e então eu comprei uma empresa de um cliente do banco lá que estava saindo já da sua capacidade de trabalho. Ele estava querendo parar com a empresa, e a empresa estava redondinha e tudo.
ela tinha uma perfuratriz. Eu fui negociamos, eu acabei comprando a empresa dele com essa perfuratriz. E eu vim com a seguinte estratégia, de trabalhar na superintendência, que era só 6 horas. Então eu pedi transferência para a superintendência, para trabalhar 6 horas, de 8 às 2 da tarde. E depois, no período da tarde, trabalhar com postos tubulares profundos, chamados postos artesianos. Mas ficou incompatível, não dava. Assim, aí eu descobri que eu teria que fazer uma opção. E então primeiramente eu tirei uma licença para interesses particulares, né, por 2 anos, e fui trabalhar com prospecção de água subterrânea. E devido às características, né, climáticas do Tocantins, um período longo de estiagem, eu considero que eu fui muito bem sucedido. E aí eu tinha uma escala grande de perfuração, a empresa começou a crescer, eu já estava com 2 perfuratrizes ao invés de uma, e aí eu fiz a opção. Quando venceu essa licença, no ano de 1995, final de 95 para início de 96, eu optei por me desligar do banco. Eu encerrei ali uma trajetória bonita, eu amava o Banco do Brasil, eram praticamente 10 anos, eu entrei em 86 como menor auxiliar, serviços gerais. Tive a alegria de ser office boy do presidente do banco. E aí, eu acabei me desligando, encerrando ali minha relação com o banco. Entrei no PDV, né, que tem até um nome diferente, foi PAQ, Plano de Adequação de Quadros. Entrei ali e segui dentro da engenharia, né. No ano de 1998 eu tive a oportunidade eu e meu irmão, que era meu sócio, né, tivemos a oportunidade de adquirir uma empresa do ramo automobilístico, né, a Autovia Fiat, né, que era de um grupo de Goiânia. E naquele momento a cidade ainda era muito pequena, a empresa era pequena, né, e o grupo desinteressado dos investimentos aqui no Tocantins, a gente acabou negociando e assumindo então a empresa. E seguimos essa empresa, na verdade, nos dedicamos muito a ela, e hoje é a principal empresa do nosso grupo. O nosso grupo tem várias empresas, mas a principal efetivamente é a concessionária Autovia Fiat, que atua na capital Palmas e na filial Gurupi. E em 2002 nós suspendemos as nossas atividades de engenharia, concentramos no comércio. E de lá para cá não atuei mais como engenheiro, né? Seguindo só realmente no ramo de veículos, e todas as nossas empresas orbitando no universo dos veículos, né? Centro de pintura, corretora de seguros. Então, Um mundo totalmente novo, né? desafiador e assim, mas muito interessante, sabe? Assim, um grande desafio. Eu tive que ter a humildade de aprender com os meus funcionários. Quando a gente assumiu a empresa, eu e meu irmão éramos muito novos. Eu tinha 26 anos, meu irmão tinha 30. Né? E uma novidade para a gente, o mundo de concessionária de veículos, um negócio muito específico, que exige uma expertise muito grande. Então a gente teve a humildade no primeiro ano, em termos de gestão, a gente pode dizer que foi sabático. A gente procurou aprender com os funcionários, a gente nem assumiu realmente a gestão, deixou por conta dos funcionários e entendendo totalmente, fazendo uma imersão, mergulhando e procurando compreender profundamente, porque é um negócio realmente muito sensível, e que se você, de margens baixas, que você tem que trabalhar o volume, e se você não tiver esse nível de conhecimento adequado para você tomar decisões assertivas, você corre o risco de nessa linha tênue que tem entre resultado e prejuízo, você ficar do lado do prejuízo. Qualquer movimento errado pode gerar prejuízo aí. E alto. E alto, né? Nós estamos falando de cifras altas, né? O que eu estou percebendo nessa primeira parte da nossa conversa é que, primeiro, não te falta coragem, né, secretário? Não, eu gosto de desafios. Não te falta coragem, porque você vê que são... olha a trajetória, como bancário, mas não como um bancário que começou apenas como bancário. Você começou ali conhecendo o negócio, sendo office boy, né? Conhecendo a trajetória, se destacando, mas não com um olhar limitado apenas para dentro do banco. Ali você foi forjado com certeza, ali muitas habilidades foram desenvolvidas em você, né? Mas em determinado momento você começou também a olhar para fora, que não é normal, não é comum. Não é comum. Muitas vezes o bancário foca mais ali dentro do banco, né? Tem uma visão mais metódica, mais de financeiro ali. E você olhou para uma oportunidade de algo
né, que estava fora, e que começou a dar mais certo do ponto de vista financeiro e onde você tomou a sua decisão. No segundo momento, você já viu uma outra oportunidade. Mesmo sem conhecer o negócio, você teve a humildade, junto com seu irmão, de conhecer. E qual que é a importância de conhecer o negócio? Qual que é a importância de ter humildade para o sucesso de um negócio? Juliano, toda. É essencial. Você não é porque você é proprietário, você é o gestor ali, aquele que vai tomar decisões, que você é o dono do conhecimento ou o dono da verdade. Tomar isso como premissa é um erro crasso. Você precisa ter entendimento que tudo é equipe. Sem equipe você não faz nada. Na verdade, o bom gestor é aquele que sabe delegar, é aquele que sabe tirar o melhor da sua equipe. É aquele que ele não precisa ter o domínio pleno. Ele precisa saber escolher bem as peças, ter bons auxiliares e tirar o melhor. Estimular ele, fazer com que ele produza muito. E aquele conhecimento que ele tem, que aquele técnico tem, vai se somar ao seu. E aí sim você vai ter o conjunto completo e a sua empresa vai ter efetivamente todas o nível de conhecimento necessário para desenvolver bem as suas ações. E ajustar os parafusos na medida certa, né? Porque imagina o seguinte, como você falou, é uma concessionária, é um negócio que a margem é apertada, você tem que trabalhar o volume e a margem de erro tem que ser pequena, porque isso pode prejudicar o resultado da corporação. Isso exige uma estratégia muito bem definida e mais do que uma estratégia de um roteiro. Mas você precisa também ter flexibilidade, porque você está mexendo com gente. Como é que é esse desafio? Como é que foi nesse... Porque não é fácil, né, num estado novo, ter profissionais, porque você também, além de ter tudo isso aí, porque é fácil a gente falar em duas palavrinhas aqui, mas o que você deve ter passado não foi fácil. Para você ter o time que você tem hoje, né? E ter a segurança, a credibilidade, o know-how, e falar o seguinte, vem para a autovia que eu sei o que eu estou fazendo. Juliana, você ter uma ideia, assim, eu considero o sucesso do nosso grupo ao casamento entre eu e meu irmão. Meu irmão é aquele cidadão pragmático, técnico ao extremo, de uma capacidade de raciocínio impressionante, certo? E extremamente financista. E eu sou o comercial, sabe? Eu sou aquele que, dentro do grupo, sempre fui que desenvolveu o trabalho de captação de negócios, de relacionamento, de construção humana. Então, eram dois lados de uma mesma moeda e que trazia o equilíbrio. Então, assim, eu sem adentrar na área dele e vice-versa. Né? Tanto que a minha ida em 2021 a aceitar o convite do governador Vanderlei e fazer parte do governo do Tocantins, criou dentro do grupo um novo desafio, que foi do meu irmão absorver o meu lado. Então a gente precisou também fazer alguns ajustes de material humano para que ele tivesse condição de tocar tudo sozinho, porque a minha ida significou um desligamento, até por uma questão legal. Outra questão legal. Agora, o interessante é o seguinte, por que nós estamos trilhando, e eu faço questão de entender um pouco e demonstrar para as pessoas, para a nossa audiência que vai estar assistindo esse podcast, entender que nada vem do nada. Tem uma trajetória, E você de muito entendeu? suor. Para os resultados que depois nós vamos mostrar aqui na parte do desenvolvimento econômico, fruto do seu trabalho, né? Fruto daquilo que você tem desempenhado na sua pasta, ela veio porque foi construída uma bagagem ao longo dos anos que permitiu você ter sensibilidades do ponto de vista de negócio, do ponto de vista da liderança, do ponto de vista político, né? Que foi a sua base ali dentro do seu processo e também entender de números. Mas você falou uma coisa interessante. Um dos pontos do sucesso, você elenca, é porque, na verdade, existiam duas pessoas com perfis diferentes que juntos somavam e completavam. Somavam e completavam. E isso é uma lição que a gente pode falar para um empresário, justamente isso, porque você vai buscar um sócio, você não pode buscar um sócio que tenha as mesmas características suas. Não. A única característica que você tem que buscar no sócio é a do diálogo. E a gente
Se você pegar, já são 30 anos de sociedade, nós nunca brigamos. Nós nos desentendemos. Porque muitas das vezes você tem um ponto de vista divergente. Então, divergir é normal, mas de forma respeitosa e de forma que não deixe nenhuma ranhura. Então, nesses 30 anos, a gente nunca brigou. A gente já se desentendeu, mas quando você se desentende, 15 minutos depois, já está resolvido o problema. Essa é a diferença de brigar. Que bacana. Então, assim, é essencial, porque numa empresa de 2 pessoas, né? Então, se você tiver num grupo, no caso, com 2 pessoas, se você desentender, o risco é muito grande. Então, assim, eu acho que a gente tem um processo muito harmônico, uma sintonia muito forte e a forma uma forma muito respeitosa de entender as divergências, certo? Sei procurar entender a ótica dele, compreender para que a gente possa debater e vice-versa. E isso é muito importante, porque uma das coisas que a gente até vê, o nosso país hoje, por exemplo, é muito polarizado. As pessoas não respeitam as divergências, nem um lado nem o outro. Sabe? Assim, um lado critica o outro, né? Assim, eu acho um absurdo isso. Porque assim, eu não gosto, para começar, eu não gosto de conversar com quem pensa exatamente igual a mim. Eu acho que não está me agregando nada. Mas quando a pessoa tem um contraponto, ela pensa diferente de mim, eu fico observando e tentando entender as outras visões. Isso é muito importante. Isso te melhora como pessoa, isso te melhora como gestor, isso te melhora em todos os aspectos da sua vida. Então, eu entendo realmente assim, a minha relação com meu irmão e sócio é como uma relação muito sadia, muito estruturada, porque a gente pensa diferente. E serve de exemplo para muitos, né? Porque é o seguinte, uma sociedade, muitas pessoas não conseguem conciliar uma sociedade, principalmente com o irmão, pessoas da mesma família, porque confunde. Pelo que eu percebi aqui, existe um respeito e de entender o papel de cada um na função e deixar as vaidades de lado. Cada um tem o seu papel e a soma das duas visões que vai ser o eixo da decisão. Juliane, isso é tão profundo que nesses últimos 2 anos e 4 meses, né, eu afastado da empresa, ele sempre discute comigo. A tomada de decisão hoje é plena dele. Eu estou fora da gestão. Então a tomada de decisão hoje é dele. Ele toma hoje me cabe ser acionista, só olhar o resultado e achar bom ou ruim. Mas mesmo assim, eu estando fora da gestão, ele sempre que vai tomar uma decisão, vamos dizer assim, um pouco mais impactante, ele me procura para ouvir a minha opinião. Sabe? Isso é legal, então, isso é muito bom. E ele não precisa, porque a gestão hoje é dele, mas ele quer saber a minha opinião. Eu dou minha opinião. Ela hoje é consultiva, né? Vai ajudá-lo a balizar a sua tomada de decisão, mas ele procura me ouvir. Que bacana, que bacana. Uma excelente lição para os empresários, para aqueles que têm sócios, né? Entender que esse pilar do respeito, né? Na verdade, você saiu, mas ainda permanece, porque ele entende o quanto você pode contribuir também, mesmo que a decisão seja dele, ele valoriza. Bacana, gostei de ouvir isso e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também. Um outro ponto, dentro da sua trajetória, da parte empresarial, você não ficou só na parte empresarial. Não. Tem outra parte também que você acabou entrando para um viés político, mas político-empresarial. Né? Gostaria que você falasse um pouco dessa trajetória e aproveitar para pedir para trazer uma aguinha para a gente aqui, se possível. Juliano, em 1998, né, como a gente trabalhava com construção civil, e nós éramos filiados, sindicalizados junto ao Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil, eu participei de uma chapa, né, que conduziu o então nosso ex-vice-governador Eduardo Machado Silva à presidência do Sinduscon, e eu fui vice-presidente na gestão dele, um dos vice-presidentes. E sim, ali começou um aprendizado, e ali eu gostei muito do associativismo, porque eu entendi que quando você tem um processo de união empresarial, você consegue realmente fortalecer todo o setor. Então gostei muito, apesar de ser a minha primeira experiência, e isso me levou a um segundo passo, que foi no final do ano de 2004, né, pleitear a presidência da Associação Comercial e Industrial de Palmas, a ACIPA, né, sucedendo então, a eleição foi no final de 2004, e no ano de 2005, 2006 eu sucedi então
o Jarbas Luiz Meurer, né, da JL Meurer, que era o então presidente, eu sucedi, ficando até o ano depois, cheguei a ser reeleito, mas quando eu parti para a reeleição, os meus funcionários pediram para conversar comigo. Obrigado. E os meus funcionários pediram para eu voltar para o negócio, porque assim, o associativismo ele exige muito de você, e você acaba se ausentando muito dos seus negócios. E naquela oportunidade, os meus funcionários pediram que eu retornasse 100% para as empresas. Então, depois de um apelo grande da minha equipe, eu acabei, mesmo reeleito, né, renunciando à presidência da CIPA na segunda gestão e deixando, então, o meu vice da época, o Wilson Charles de Souza, como presidente. E, por fim, já no ano de 2018 para 2019, eu assumi a presidência do Sincodiv, o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos. E era onde eu estava, né, ocupando, assim, aí já um trabalho mais leve, são empresas, um número menor de empresas, mas empresas muito estruturadas, empresas que têm normalmente seu business plan alinhavado com uma grande montadora. Então, assim, são empresas que você precisa se dedicar menos do trabalho do ponto de vista associativo. Certo. Então, eu estava ali, né, e dali foi onde eu recebi o convite, né, do governador Vanderlei, assim que ele assumiu, até mesmo uma sugestão do meu nome ventilada através da Associação Comercial e Industrial de Palmas, do presidente Joseph, e o governador me fez esse convite. E eu aceitei, assim, eu entendi ali como foi, vai ser o maior desafio da minha vida. Eu não entendo nada de gestão pública, não tem um antagonismo, assim, uma diferença muito grande com a gestão privada, e eu vou ter que me fazer, acho que, o melhor papel da minha vida para poder entregar um bom desempenho, e aceitei. Mas eu acho que não foi bem assim não, porque eu acho que você tá nadando de braçada, vamos usar a linguagem, no sentido daquilo que você tem de capacidade, de visão, para dentro do processo. E a gente percebe você fazer isso com muita maestria, tá? Com muita tranquilidade, tá? Então, assim, eu tô falando de fora, tá? Você sabe os seus desafios, mas de fora a gente percebe essa visão. Não sei se por ter trilhado, né, esses passos todos, de você conseguir enxergar a parte do negócio, você também vê a parte política ali do empresário. Essa sensibilidade com o empresário a gente percebe e nota com muita clareza na sua conduta. É, né? Porque eu sempre fui muito brigão. Eu fui sempre aquele empresário que sempre reclamou. Sempre reclamei muito da gestão pública. Sempre reclamei, às vezes, da inércia, às vezes até da inépcia, né? Para não dizer, ou das tomadas de decisões que eu julgava equivocadas. Então, quando eu aceitei o desafio, que eu passei para o outro lado do balcão, eu falei, eu posso fazer qualquer coisa, menos aquilo que eu apontava o dedo. Eu tenho que fazer diferente. Então, assim, muito grato ao governador Vanderlei, primeiro porque me permitiu ter uma boa equipe. E não tem diferença da iniciativa privada. Sem equipe você não faz nada, sabe? Então, e segundo, porque ele delega. O governador é um grande gestor. O governador delega, ele não é centralizador. É uma pessoa muito transparente. Assim, e para mim é uma grata surpresa. Porque apesar de conhecer ele há 30 anos, desde que cheguei aqui, eu fui ser próximo dele mesmo no governo. Eu não era um próximo. Ele não toma uma cervejinha, então... já tinha um ponto que não tava ligando muito, né? Mas, brincadeiras à parte, realmente eu fui ser próximo dele no governo. E assim, acompanhando ele de perto no dia a dia e vendo ali o que eu posso considerar com um grande senso de justiça, um homem que tem um senso de justiça muito apurado, aquilo, assim, o conhecimento que eu tinha com ele transformou-se em admiração. Então, se você perguntar, como secretário eu devo fidelidade, eu devo lealdade, mas se eu tiver que definir ele enquanto gestor,
ele para mim é um gestor admirável. Então, isso assim, e a forma como ele conduz facilita, certo? Obviamente nós estamos num processo de gestão verticalizado, mas a forma como o governador conduz facilita o trabalho dos seus assessores. Você tem uma liberdade de trabalho e de conduzir, ele te ouve tecnicamente. Quando ele me convidou, ele tinha algo que incomodava muito ele. A baixa assertividade do Tocantins no processo de atração de investimentos. Ele perguntou o que é que está errado. Eu falei, governador, nós vamos mapear, mas uma coisa eu te adianto, nós não temos um ambiente de negócio muito salutar. E isso afasta o investidor. E vamos fazer o quê? Não, a gente precisa construir uma política de desenvolvimento econômico sustentável que seja transparente e que o mercado e os investidores reconheçam ali o ambiente adequado. Num estado que tem uma política dessa forma, ali o ambiente adequado para poder se investir. E é dentro desse viés que nós iniciamos o nosso trabalho. E sempre assim, há um tripé dentro da gestão, que é muito importante, e que isso, quando é transparecido para o mercado, isso facilita o processo de atração de investimentos, que é a transparência, a responsabilidade fiscal e o rigor legal. Então, quando o investidor reconhece esse tripé dentro da gestão Wanderley Barbosa e dentro de tudo que nós estamos fazendo no âmbito da indústria, comércio e serviços, isso facilita demais a atração de investimentos. E é assim, Juliano, posso ficar aqui até amanhã cedo conversando com você do tanto que esse nível de assertividade do governo aumentou. A gente posso ficar falando de investimentos só no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins. Nesse primeiro biênio de gestão do governo Wanderley, foram praticamente 2,5 bilhões de atração de investimentos privados. Isso é significativo demais. 2,5 bi, praticamente 2,5 bi. E isso é muito impactante só no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Nem tudo passa por lá. Certo? Tem vários investimentos que não passam pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico. Mas uma coisa hoje eu falo para você. Um investidor sentou com a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do governo Wanderley Barbosa, dificilmente ele não vem investir no Tocantins. Isso é do micro, o pequeno, o médio e o grande. A gente trata todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo que você já esteve lá várias vezes, sim. Sabe disso. Ali eu posso dizer para você que os empresários, os empreendedores, independentemente do seu porte, eles são as estrelas. E assim eles são tratados. Nós queremos o investimento de todos. Todos têm o seu grau de importância, sua parcela de contribuição para o desenvolvimento socioeconômico desse Estado. E a gente tem trabalhado. Isso é tão importante que nesses 2 primeiros anos foram 30 mil postos de trabalho, Juliano. Gostaria que só, enquanto estivéssemos falando, colocasse um pouco do vídeo promocional, porque o que nós estamos falando aqui é muito importante, de números, né, extremamente relevantes para o nosso Estado. E eu gosto... 2 bilhões e meio. E agora você está falando de empregos? 30 mil postos de trabalho. 30 mil novos postos de trabalho. Quando você coloca isso, você tem que lembrar que nós estamos falando de um estado que tem só 1,5 milhão de pessoas. E quando você coloca ali na sua população economicamente ativa, nós estamos falando de menos de 1 milhão de pessoas. Então, quando você fala 30 mil postos de trabalho, é muito impactante. Tanto é que o Tocantins, dentro da gestão Wanderley Barbosa, é o estado que mais diminuiu a sua taxa de desemprego. O Tocantins saiu de um cômodo, quase 17% de taxa de desemprego, trouxe para 5,4%. Isso é gratificante, mas isso é um esforço hercúleo, obviamente, de toda a gestão, sabe? O governador realmente montou uma equipe muito boa e todo mundo trabalha dentro de uma característica que eu acho extremamente interessante e que considero um grande sucesso dessa gestão. Todo mundo trabalha de forma transversal. Quando você consegue deixar de lado egos e vaidades e todo mundo trabalha na mesma direção, os resultados
resultados acontecem. Eu uso a metáfora de mecânica dos sólidos, né? Quando você tem um sólido e se você tem um sólido e aí você tem alguém trabalhando uma força numa direção, outra noutra, o sólido não sai do lugar. Mas se todos estiverem trabalhando nos vetores na mesma direção, o sólido vai sair do lugar e vai sair com velocidade. E tem sido assim nessa gestão do governador Vanderlei. Então é muito prazeroso. De imediato, quando nós entramos, nós recebemos a demanda junto com o Naturatins de destravar os empreendimentos da Aura Minerals na região sudeste. Foram tantos investimentos que foram destravados logo nos primeiros meses, e isso tudo vai impactando na geração de empregos. Ao tempo que nós temos uma política pública, construímos uma política de desenvolvimento econômico que são pautadas em 8 eixos estratégicos, né? E são esses eixos que são os gaps, né? Justamente aqueles gaps que a gente tem e que eram dificultadores para que você conseguisse apresentar o Tocantins para os investidores e eles sentissem a vontade de estar conosco aqui, somando e ajudando o nosso estado a crescer. E hoje a realidade mudou totalmente. Nós temos, por exemplo, nesse momento, no município de Palmeirantes, lá no Porto Seco da VLI, nós temos lá chegando as misturadoras de fertilizante. Nós já estamos nesse momento com um investimento da Mosaic de 400 milhões de reais acontecendo, uma empresa multinacional que vai processar ali mais de 1 milhão de toneladas de fertilizante. Já iniciou. Portos de Belém para 2003, o prefeito, né, Raimundo Brandão, esteve comigo no Paraná. É o porto de Praia Norte, que irá facilitar ainda mais a ligação do Tocantins ao Oceano projeto, mas ainda não tinha. Então já é uma realidade. Já é uma realidade. Já começou os investimentos. Já começaram e estão ultimando o processo a Fertipar. A Mosaic é um player multinacional e a Fertipar é o maior player nacional de fertilizantes. Também vai investir lá, é um investimento de 150 milhões de reais já anunciado, já com TARI, inclusive, da Fertipar já está com termo de acordo de regime especial com o governo do estado, é o Pró-Indústria da Lei 1385 de 2003. E esse investimento deles vão gerar mais de 100 empregos diretos também. E o da Mosaic vão gerar mais de 250. Ao todo ali nós estimamos que nós vamos conseguir atrair 6 a 7 grandes misturadoras que vão poder é um turnkey, é uma virada de chave muito grande dentro da parte de nutrientes do nosso estado. Por quê? Porque o agronegócio tocantinense na safra 23-24 consumiu um pouco mais de 1.100.000 toneladas de fertilizantes. E a gente processa já aqui em torno de 200 mil. Então a gente tem um gap aí de um pouco mais de 900 mil toneladas. Somente a Mosaic vai tornar o Tocantins já autossuficiente. Então todas essas 6, 7 misturadoras que a gente terá ali no polo, elas vão não só fazer com que o Tocantins deixe de ser importador dos estados vizinhos. Hoje a maioria dos fertilizantes vem do Maranhão e de Goiás. Nós vamos passar a ser autossuficientes e ainda vamos passar a exportar para as unidades federativas vizinhas como Pará, Mato Grosso e Bahia. De modo que a gente vai investir não só o fluxo logístico, nós vamos reduzir custos, vamos trabalhar na cadeia de valor do agronegócio tocantinense, que é a nossa principal vocação. Nós vamos fazer uma redução de custos logísticos para todo o agronegócio tocantinense, isso é muito importante. E o que nós estamos impulsionando lá em Palmeirantes, nós estamos tentando replicar também na região sul, entre Figueirópolis e Alvorada, com a Rumo. A Rumo está chegando agora, iniciando suas operações. Em setembro é a previsão já de início de operação em Gurupi, através de um player do agronegócio que é o Fazendão, né? Também, e a gente quer replicar também um polo de fertilizantes, né? De forma que a gente deixe equidistante para todos os produtores o fornecimento desses nutrientes. Não impacta tanto, né? Com certeza. Esse é o objetivo. Quando você traz para mais próximo, você tem uma redução de custo logístico. E aí você acaba trabalhando na cadeia de valor de todo o agronegócio. E o mais importante, para o Estado, além disso tudo, além de fortalecer o setor produtivo tocantinense, nós temos ainda um outro aspecto.
essas 900 mil toneladas que hoje são um gap, elas vêm de outros estados da federação e elas não trazem arrecadação. Por quê? Porque na legislação tributária nacional, o fertilizantes ele é isento, os fertilizantes são isentos na transação interestadual. Então, toda essa tonelagem, assim, imagina, uma tonelada de fertilizante é 3.500, 400, 4 mil reais. Aí você pega 900 mil toneladas, estamos falando aí de 3 bi e tanto, de um ciclo econômico de mais de 3 bi e meio de reais, e que não deixa arrecadação para o Tocantins. E quando essas empresas estiverem trabalhando e misturando os nutrientes no Tocantins, essa arrecadação vai ficar. Então é estratégico o que nós estamos fazendo. Por isso a gente impulsiona, por isso cria condições. Por isso que o Tocantins cria condições para que a gente possa fazer isso. Por isso está a importância da sensibilidade do governador de recuperar a TO 235, a Transcolinas, que corta desde Couto Magalhães até lá o polo de Palmeiras. Por quê? Porque é essencial que a gente tenha também o modal rodoviário recuperado para que as empresas venham. Você acha que a Mosaic queria fazer um investimento de 400 milhões no Tocantins para trazer e misturar em Palmeiras, se de lá, quando misturado na sua planta industrial, tiver o produto finalizado, não tivesse como escoar pelo modal rodoviário? De jeito nenhum. E para quem não entende, aqui só para que a gente está habituado um pouco com essa linguagem, e talvez para aquela pessoa que não conhece tanto o desenvolvimento econômico e nem da logística, só para entender, ilustrar um pouco mais. Nós estamos falando de Palmeirantes, que fica em torno de 80 quilômetros de Colinas. Não, a 80 quilômetros a cidade. E fica 40 quilômetros mais 31 quilômetros. 31 quilômetros de Colinas. Certo. Que é da rodovia 153. Acontece que hoje nós precisamos de fertilizantes de fora. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque está ampliando a questão das áreas e necessita. Então, o que na prática hoje ocorre? Você traz de outros estados e não é tributado, então você não tem receita no estado que pode ser gerada, essa receita pode ser mudada. Sim, você gera arrecadação e receita no estado de origem apenas. E não do destino. E não no destino. E com isso o dinheiro não entra aqui. Se o dinheiro não está aqui, não entra na receita do estado e, consequentemente, isso não é transformado em um serviço ou alguma coisa para o nosso Perfeito, nosso perfeito povo. seu raciocínio. Aí, tirando isso, o que é que está sendo feito? Da onde vem o fertilizante? Para que as pessoas entendam. Está vindo da onde? Vem da região de São Luís. Mas pensando de fora do Brasil. Fora do Brasil? A maioria deles vem da Rússia e da Ucrânia. E vai passar por onde? Pelo Porto de Itaqui? Vai passar pelo Porto de Itaqui. A maioria deles, sim. Correto? Sim. E vai descer de trem até Palmeirante. Então, para as pessoas entenderem. Então, vem do Maranhão, né, do Porto do Maranhão, Porto aqui, o maior porto ali, que vai chegar até Palmeirante. Quando chega a Palmeirante, ele vai misturar. Aí lá tem uma empresa chamada COP, né? Companhia de Operações Integradas de Itaqui. Ela, em parceria com a VLI, construíram um centro de distribuição de nutrientes. Então, esses nutrientes chegam no porto e são transferidos por modal ferroviário até esse centro de distribuição. Okay. Nesse centro de distribuição, eles fornecem para as misturadoras que estão ali, de acordo com os nutrientes que elas queiram. Para quem não entende o que é misturadora, na verdade são vários nutrientes, né, os fertilizantes que cada tipo... Que os mais conhecidos são o nitrogênio, fósforo e o potássio. E misturar nada mais é do que colocar ele junto na misturadora, a composição. Fazer a composição adequada de acordo com o solo da propriedade que vai receber. Para poder plantar. Então, beleza. Outro fator importante. Quando isso ocorre, né, tá chegando lá, misturou. Só que os caminhões têm que buscar esse material. Perfeito. Só que eles não vão vazio. Não. Eles levam soja. E aí, por isso, barateia a questão do frete. Exatamente. Estou mostrando tudo isso, secretário, porque a pessoa muitas vezes não entende, porque todo esse trabalho... Porque o cara pode pensar, poxa, o custo que existia... comprava lá em São Luís e trazia aqui, o custo... Não é. Não é por quê? Porque a ferrovia que estava levando soja e voltando vazia, vai levar soja e vai trazer nutriente. Perfeito. Né? Então, o comboio ferroviário vai voltar nesse formato. E com isso, você consegue fazer com que os insumos cheguem com um custo menor ao Tocantins e aqui são misturados
E, além de tudo, as empresas recebem um incentivo fiscal do Estado através da Lei 1385 de 2003, a Lei do Pró-Indústria. Isso dá competitividade ainda, porque não só que eles façam com que chegue mais barato ao produtor tocantinense os nutrientes, como permite que eles avancem para as outras unidades federativas, fornecendo para os nossos estados vizinhos. E fazendo com que toda essa produção realizada dentro do estado do Tocantins gere arrecadação aqui, ao invés de gerar em outros estados. Muito Isso para a gente é essencial. Perfeito, muito bem explicado, né, para a nossa audiência, que entendeu ali o Polo Palmeirante. E o que o secretário falou também é que, além do Polo de Palmeirante, que fica na região Médio-Norte, tem a região Sul, que também é muito produtiva. Sim. Que é essa região Alvorada, perto de Curupipa, daquela região, que também se pretende fazer uma coisa parecida, porque também existe um modal passando lá, que não é operado pela VLI, que é um trecho que vai ser operado pela Rumo. Exato. Correto? Que também é essa mesma visão de trabalhar isso. E com o vice-presidente de operações dele, o senhor Guilherme Penin, nós já colocamos à disposição para discutir, caso seja de interesse, e a gente sabe que é de interesse da companhia, a concepção de também um polo de fertilizantes nessa região centro-sul do estado. Perfeito, perfeito. Secretário, pensando um pouco de forma macro, vamos pensar o seguinte. Nós falamos de agronegócio, mas eu sei que no desenvolvimento econômico você tem os seus pilares. Quais são os principais, para quem não conhece o Tocantins, quais as principais vocações do estado do Tocantins, tá? Além do agro, que está muito claro para todos, quais são os outros principais e o que são as ações que a Secretaria, a sua pasta, tem feito para poder potencializar ainda mais esses resultados. Eu quero que você depois poder falar um pouco sobre a questão dos polos industriais, que é um trabalho belíssimo que você tem feito, de industrializar o estado, de buscar tudo isso, mas que você desse primeiro uma pincelada assim, de forma macro, e depois descesse dentro das ações que a sua pasta vem desenvolvendo. Bom, nós construímos uma política que atende pelo nome de PIX, Programa de Impulsionamento da Indústria do Comércio e dos Serviços. Ela trabalha 8 eixos estratégicos. O primeiro deles é o da infraestrutura empresarial e logística. Nesse pilar que nós estamos mexendo em todos os distritos empresariais do estado. E naqueles existentes, recuperando infraestrutura ou implantando infraestrutura quando for o caso, e projetando novos. Porque a gente precisa sempre pensar num processo de descentralização de base de atividade econômica. Por quê? Nossa atividade econômica ela é altamente concentrada, Juliano. Nós temos, infelizmente, hoje, 74% da atividade econômica em 12 municípios. Nós estamos falando um total de 139. Então, isso é um processo altamente concentrado. E qual o formato que nós entendemos que, na linha do tempo, vai ser o mais correto para que a gente possa promover um processo de descentralização? Justamente as agroindústrias chegando nos municípios menores. Esse é o melhor caminho e depois a gente vai poder mergulhar mais, como você falou, entrar mais profundamente nesse aspecto. Nós temos um segundo pilar, um segundo eixo de trabalho, que é o do desenvolvimento empresarial e dos sistemas produtivos. Ali é um trabalho muito próximo com as entidades empresariais, principalmente com a Federação da Agricultura, com a Federação das Indústrias e a Federação do Comércio do Estado do Tocantins. Ali onde a gente vai poder, inclusive, tem uma ação muito importante iniciando agora, que é um subprograma, chama Produtos da Terra, onde a gente vai trabalhar dentro da vocação de cada um dos 139 municípios a implantação de micro e pequenas agroindústrias, já dentro desse objetivo de longo prazo de a gente reverter esse processo de centralização econômica. Nós temos um outro pilar que é de inovação e tecnologia. Nós não podemos pensar um processo de desenvolvimento econômico sustentável, ele desconectado dos processos de inovação e tecnologia. Temos um outro pilar de matéria-prima, a gente precisa reforçar sempre o fortalecimento das cadeias que são vocações naturais do nosso estado, como
as matérias de a plantação de soja e milho, que permite a gente verticalizar e agroindustrializar, e da mineração, e nós vamos também depois entrar pilar por lá para poder falar. Nós temos um outro pilar, que é um outro eixo estratégico, que é o da qualificação profissional, né? É um gap muito grande, que não tem não só no Tocantins, acho que é no país inteiro. A gente tem praticamente um apagão de mão de obra. Dependendo do setor, você tem muita dificuldade de contratação. Isso é um desafio, então, né, José? Hercúleo. Um desafio realmente muito grande, muito grande. Nós temos um outro pilar, que é o da oferta de crédito. Quando você fala da oferta de crédito, e você não precisa nem pensar em grandes projetos estruturantes. O grande, ele não tem dificuldade. Ele tem como chegar ao BNDES, ele tem como chegar ao Banco da Amazônia, ao sistema bancário como um todo, e ele consegue ser mais resolutivo dentro disso. A gente precisa pensar nos micros e pequenos. Eu costumo dizer, o grande tem vida própria. Tem. Você só não precisa atrapalhar. E aí você precisa pensar nos micro e pequenos. Então aí é um processo bacana, e não teria como construí-lo sem que a gente tivesse realmente assim um olhar muito criterioso para quem está começando, e até porque 94% dos CNPJs deste estado são micro e pequenos empreendedores. 94% é muita coisa. É muita coisa. É a maioria absoluta. Nós temos também um eixo de trabalho, para mim. Você trazer mais um pouquinho de água, por favor? O mais importante de todos, né, que é do planejamento estratégico em si. Ali nós estamos trabalhando o Tocantins, um plano de desenvolvimento econômico sustentável para o Tocantins até o ano de 2045. É o Tocantins 2045. A gente está falando do intervalo aí de 20 anos. 20 anos. Você não pode pensar, e é isso que eu falo, é por isso que a gente volta sempre pensando na atração de investimentos. Você não tem como ser assertivo se você não mostrar claramente para o setor privado que você tem uma política pública pensada de longo prazo. Que você tem KPIs de médio e longo prazo, e que você vai trabalhar de forma criteriosa e científica para que você possa obter os resultados. Você não vai trabalhar de forma empírica. Quando você fala assim, a gente vê assim, se você tem aquelas ações politiqueiras, o mercado já sabe. Ele observa e fala, meu Deus, vou correr disso. Sabe? E a gente viu isso repetidas vezes ao longo da história, essa breve história do nosso estado. A gente viu muito isso. Infelizmente, estão tomadas decisões muito equivocadas. Por isso, eu volto a falar assim da grandeza do nosso governador como gestor, da visão que ele tem. E aqui, eu preciso agradecer, não ele, mas eu preciso agradecer a toda a equipe de governo praticamente. Sabe por quê, Juliano? Porque a nossa secretaria, ela é uma secretaria meio. Ela não é finalística. Então, cabe para a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços construir a política pública, tudo, mas para que possa colocá-la em prática, ela precisa de parcerias e cooperações estratégicas. Sem isso, ela não consegue. Sem essas parcerias e alianças, ela não consegue colocar em prática. Então, quando eu falo para você da infraestrutura empresarial e logística, a gente tem que dizer muito obrigado para a Ageto, porque a gente constrói os projetos, mas quem põe em pé é a Ageto. É a Ageto. Sabe? E a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Habitação. Quando a gente fala dos desenvolvimentos empresariais, dos sistemas produtivos, a gente tem que agradecer aos sistemas, às federações e às associações, aos sindicatos, através deles que a gente consegue desenvolver as ações. E assim sucessivamente, quando a gente fala de oferta de crédito, é a agência de fomento que dá aplicabilidade. A gente constrói, modela, mas entrega pronto para que eles possam dar aplicabilidade, porque eles são finalísticos. Quando a gente fala de ações de fornecimento da matéria-prima,
Aí a gente precisa, toda a turma da porteira para dentro, a SEAGRO, Secretaria da Pesca, Secretaria de Meio Ambiente, são eles que colocam em prática aquelas políticas que a gente constrói. E a gente constrói. E quando a gente constrói junto. Em nenhum momento a Secretaria de Estado, eu acho que talvez um dos grandes méritos dessa gestão do governador Wanderlei é justamente essa transversalidade. Quando a gente fala de tudo isso que eu estou falando para você, dessas parcerias e alianças estratégicas, não é só para execução, é para concepção. Então a gente coloca, por exemplo, a gente fez dentro da qualificação de mão de obra, do pilar da qualificação, uma das primeiras ações foi no âmbito do turismo, né? Então a gente modelou um projeto tripartite entre o governo do estado, Senac e Sebrae, certo? Mas pela parte do governo, quem executa é a Secretaria de Turismo, que é a finalística do turismo. Então fica lá, mas a gente participou, modelamos juntos, né? Colocamos recursos, a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio fomenta o processo, nós colocamos recursos tanto na Secretaria de Turismo, quanto no Senac, quanto no Sebrae, e eles executam, são eles. Sabe? Então cabe pra gente essa parte de elaboração da política. Do estratégico, do pensar. A Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, talvez acho que assim, um dos grandes méritos do governador Wanderlei é justamente ter, pela primeira vez, e eu falo isso agora como empresário, não como secretário de Estado, porque eu seria suspeito, mas como empresário eu posso falar para você que é a primeira vez que eu vejo efetivamente a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços sendo trabalhada de forma estratégica. Ela é essencial, sabe, para o sucesso, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento empresarial desse Estado. E é primeiro o governador que entrega a ela essa incumbência e ela pode efetivamente fazer o protagonismo. E eu vou te mostrar isso de forma com números. Não precisamos ir longe. Ela tem, a Secretaria tem, sob seu comando, o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, chamado FDE. Até eu chegar lá eu sabia que ele existia, eu nunca tinha visto a aplicabilidade dele. É um recurso que ele é constituído a partir de uma contribuição de 0,3% do faturamento incentivado de todas as empresas que têm termo de acordo de regime especial com o governo do estado do Tocantins. Que hoje são quantas? Mais de 740. Mais de 740. Um total de quantas empresas no Tocantins, mais ou menos, hoje deve ter? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Mais de 100 mil. E quando eu sentei na cadeira no dia 26 de outubro de 2021, eu levei um susto porque existia uma execução orçamentária deste fundo de apenas 0,43%. Ou seja, é uma amostra inequívoca de que a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio não era tratada como uma pasta estratégica. Isso é um erro. Ela é porta de entrada dos investimentos desse Estado. E essa virada de chave que o governador Wanderlei fez, entregando à Secretaria de Estado da Indústria e Comércio a responsabilidade, consequentemente, as ações sendo desenvolvidas, trazendo a ela o protagonismo que ela nunca deveria ter perdido na linha do tempo, faz com que a gente consiga ser mais assertivo nesse processo de atração de investimentos. Hoje, a execução no ano de 2023, a execução orçamentária do Fundo de Desenvolvimento Econômico foi a maior na série histórica, desde que ele foi criado em 2006, ultrapassando a casa de 60%. E a gente caminha fortemente para que nesse ano de 2024 chegue um número entre 90% e 100%. Sabe? Então, assim, é gratificante e isso respinga, causa uma ressonância. O termo respinga é muito ruim, mas é uma ressonância dentro do sistema empresarial de todo o Estado. Para você ter ideia da importância disso, nós, no eixo da infraestrutura, nós recuperamos e entregamos até o 422 no Distrito Agroindustrial de Araguaína, Daiara. Foram investimentos de mais de 16 milhões e 400 mil reais advindos do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Essa demanda era uma demanda de mais de 20 anos do setor empresarial de Araguaína. Se você for da área, você vai perceber que ali estão os maiores players de distribuição, por exemplo, e até de proteína animal do estado.
E as empresas não tinham nem acesso ali, era uma buraqueira, um negócio que era vergonhoso. O que deveria ser um cartão postal da parte empresarial do nosso estado era algo vexatório. E um clamor de mais de 2 décadas dos empresários, como se eles tivessem pedido favor para o poder público. E, de imediato, quando a gente apresentou o raio-x para o governador, ele mandou fazer. Falou, vamos resolver. E assim, é impactante se você tiver a oportunidade de conversar com algum representante empresarial de Araguaína, você vai ver como isso mudou a vida dos empresários que ali estão instalados. Porque muda até no ponto de vista de autoestima do Óbvio, empresário, de você tudo, chegar, de atração, de você chegar, você vê a imagem do estado. Juliano, a imagem era tão ruim, porque como é que você vai atrair empresa, por exemplo? Se você perguntar para o prefeito de Araguaína se ele está satisfeito, está muito satisfeito, porque ele, com certeza agora, o município dele, ele sabe que melhorou a capacidade de atração de investimento do município. Sim, sem dúvida. Como está melhorando o de Porto Nacional, onde também a gente está atendendo uma demanda de mais de 30 anos. 30 anos de espera. O de Porto Nacional é muito emblemático. É um distrito que foi datado em 13 de janeiro de 1991, pelo então prefeito Vicente Alves de Oliveira, o ex-senador Vicentinho. Sim. Ele datou em 13 de janeiro, ele decretou a área em 13 de janeiro de 1991. E a gente iniciou a obra ano passado, 32 anos de espera. Você consegue, vai ficar maravilhoso, tão bonito quanto o Dayara. Vai ficar maravilhoso, estamos fazendo o trevo, que inclusive, eu falo dos acertos do nosso governador, de trabalhar a gestão de forma técnica. E aí você vê ali, você tinha uma demanda do Ministério Público contra o estado do Tocantins, porque ali era o trecho de maior acidentes, porque não tinha área de desaceleração e aceleração para os caminhões. E a obra começou, inclusivamente, já direto no trevo de acesso, onde está a área de 150 metros, antes e depois para aceleração e desaceleração dos caminhões, para que não tenha risco de acidentes ali. Quer dizer, envolve muito mais do que apenas dinheiro, mas pensando aqui no... Vontade política. Vontade política. E uma coisa que você colocou muito bem, e eu acho que extremamente interessante, que é ter dado o protagonismo para a secretaria. Não, ter dado autonomia. E a execução do trabalho puxou esse protagonismo. Deu o quê? Autonomia. Autonomia de trabalho. Que a própria... E naturalmente as coisas foram acontecendo e puxou o protagonismo. E esse protagonismo, devido à autonomia, ela tem um papel interessante, que é de pensar. E quando a gente fala de pensar e fala de estratégia, nós estamos falando também, não é só do ponto de vista de atração de investimento, mas do ponto de vista de você gastar bem o recurso público. Com certeza. Porque se você está pensando de forma estratégica, tá, e como é o caso do que vocês estão fazendo, vocês conseguem enxergar o todo. Perfeito. Se vocês estão enxergando o todo, vocês vão analisar onde é prioridade, porque não dá para fazer tudo, correto, Thiago? Com certeza. E o mais interessante de você falar isso é tão interessante, Juliano, que a gente tem uma máxima dentro da secretaria. Recurso público é sempre pouco. Então você tem que aplicar bem e fazer ele multiplicar, fazer com que ele efetivamente entregue o benefício para a sociedade. Não dá para se fazer tudo, você tem que sim elencar prioridades. E é o que a gente tem feito. E quando a gente fala do protagonismo, a gente tem que ter a sabedoria de às vezes, entregar esse protagonismo. Porque, como a gente fala, a gente não é uma secretaria fim. Nós somos secretaria meio. E quando a gente fala de protagonismo, a gente só para destacar, que não é nenhum momento do ponto de vista de vaidade, mas do ponto de vista, eu que você deixou muito claro na sua fala anterior, para não ter nenhum tipo de entendimento distorcido. O protagonismo no sentido de dar a importância que aquela pasta tem, independente de quem está lá, Perfeito. Para pensar as políticas públicas. Perfeito. E ela tomou esse protagonismo para si devido às suas atividades que foram acontecendo. Perfeito, tá? Perfeito. E o que acontece? E é importante você saber trabalhar de forma transversal para que o resultado aconteça. Então, por exemplo, no Produtos da Terra, que ele está começando agora, você vai ouvir falar muito. Porque nosso objetivo estratégico são 100 micro e pequenas agroindústrias pelo estado inteiro, dentro da gestão Vanderlei Laurez. Então isso é
é uma entrega muito grande. É algo inédito nesse estado, mas sempre, como eu coloquei, pensado com muito critério, com muito zelo e de forma estratégica. A gente precisa descentralizar a base de atividade econômica, a agroindústria é o principal caminho. Nós aprovamos, na última reunião do Conselho, por exemplo, de Conselho de Desenvolvimento Econômico, nós aprovamos um projeto de agroindústria Xerente. É o primeiro projeto de agroindústria indígena. Certo? Eu não sei, do Tocantins, eu não sei quantos tem no Brasil, mas eu sei que no momento desse, em que a gente vê aquela questão dos Yanomami e o povo indígena chorando, sofrendo muito em nível nacional, nós temos aqui no estado do Tocantins a régua inversa, o governo, o poder público, de mão dadas, através da CEPOT, trabalhando, Secretaria dos Povos Originários Tradicionais, trabalhando para melhoria, trabalhando de forma assim, muito dedicada para a melhoria de vida dos nossos povos originários tradicionais. Então, você imagina o impacto que vai ter uma agroindústria dessa, sabe? Então é fantástico, e aí é um trabalho sempre de várias mãos. Nunca é um trabalho de muitas mãos. Por isso que a gente sempre, se eu ficar conversando com você aqui, eu tenho que agradecer a todo mundo. Eu já falei que a gente agradece a JETA, agradece o Sistema S e as federações, no outro pilar, tudo. Tem que agradecer a turma da Porteira para Dentro, Secretaria da Agricultura, a própria Mineratins, a Meto, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria da Pesca, o Rural Teams, a DAPEC, todo mundo. Sabe, dependendo da ação que a gente vai fazer, sempre impacta. Na semana que vem, no próximo dia 15, nós vamos estar em Almas, dentro do pilar da mão de obra qualificada. Nós vamos fazer um trabalho lá, porque Almas é aquela primeira cidade de Tocantins que vai ter problema de desemprego zero. Sabe? Problema bom, né? Que é problemão bom. Assim, vai ser uma situação inédita. É um abençoado, né? Porque assim, a gente destravou a Aura Minerals, que vai gerar mais de 1.000 empregos diretos. Conseguimos atrair investidor para o projeto Tamborá. Então tá se recuperando o projeto Tamborá, que já foi o maior da América do Sul. Os investidores estão lá, estão trabalhando nesse momento. Esse é um ano de recuperação para que ano que vem volte a produzir e processar, que lá tem um frigorífico. E tem o projeto Piracema, que também está lá. Então a gente vai fazer um centro de qualificação de mão de obra lá. Certo? Então a SIX ela vai implantar isso, mas para botar de pé ela precisa do Sistema S, ela precisa das outras pastas. Então a gente tem uma reunião mais ou menos com 12 atores na semana que vem lá, inclusive o Poder Público Municipal. Então, assim, não tem como você fazer nada sozinho, principalmente quem é uma pasta como a nossa, que é uma secretaria meio. Mas você trabalhar de forma estratégica, como a gente trabalha, e com muito critério, eu acho que é a chave do sucesso. É o segredo do sucesso. Planejamento é tudo. Planejamento mas tudo. aí onde eu quero puxar de novo da sua trajetória, né? A sua trajetória empresarial, esses são modelos de gestão que são aplicados em empresas. Sim. Você entendeu? Sim, você antes de qualquer coisa numa empresa, você tem que ter um business plan. Um business plan, KPI. Sim. Você precisa uma metodologia transversal também, planejamento estratégico bem estabelecido, visão Perfeito. de longo prazo. Quer dizer, essa expertise que você teve dentro de toda a sua trajetória, isso acaba contribuindo. E o que eu percebo também é a habilidade com pessoas. Porque, na verdade, você precisa o tempo inteiro estar dialogando com pessoas para poder fazer acontecer, para que você coloque cada pasta, para que a cada pasta possa ter o entendimento e a clareza de quanto ela é importante para a finalidade daquele processo. E para que todos esses recursos que estão à disposição do Estado, você está ali no meio, tracionando todos eles para que Perfeito. atinja o objetivo, para que aquele KPI no final dê o resultado. Mas não é fácil, não. Não é. Não é fácil, não. Foi uma construção realmente muito difícil. Mas aí eu volto a falar da importância de ter um gestor como o governador Vanderlei. Certo? Porque posso contribuir em tudo, com toda essa parte técnica que você falou. Mas a grande diferença, e é diferente da iniciativa privada, sabe, Juliano? Na iniciativa privada, você só tem que tomar sua decisão técnica e faz e pronto. Na parte pública é diferente.
a decisão macro ela é política, certo? Então aí sim você tem que ter, primeiramente, antes de tudo, um governador que tenha esse entendimento e que tenha essa vontade política. E aí a gente consegue fazer tanto na Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, porque a gente tem, de verdade, um governador que quer melhorar a vida das pessoas. Tem vontade política. Sim, de melhorar a vida das pessoas. Cobra isso da gente todo dia. Então isso é fundamental. Se não fosse, porque assim, as ferramentas de trabalho que eu para você ter ideia, eu nem mexi na equipe quando eu cheguei na secretaria. Eu recebi uma equipe, olhei e falei, pô, essa equipe é... Desculpa a expressão, essa equipe é do caralho. Equipe boa pra caramba. Vamos mexer pra quê? Você tá entendendo? Não precisa mexer, vamos trabalhar. E assim, a gente com o mesmo time fez muita coisa. Sabe, a gente tem, hoje na pasta, nós temos mais de 50 projetos em andamento. No estoque de projetos, por conta do Produtos da Terra, tem mais de 80. Então tem muita coisa rodando e muita coisa a rodar ainda nesses 3 anos. Então, pensa assim, na entrega que efetivamente pode se fazer. Isso tudo de uma secretaria que recebeu um projeto elegível para ser fomentado pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico. Apenas um projeto. E virou tudo isso. E virou tudo isso. Então, assim, primeiramente, antes de tudo, sempre agradecer ao governador essa vontade política que ele tem e essa forma descentralizada que ele tem de trabalhar. Se não fosse assim, não haveria, mesmo com todo o empenho técnico... Mesmo o desejo que ele tivesse, mas não tivesse da autonomia, as coisas não andavam. Com certeza, não teria a mínima possibilidade de realizar tanta entrega. E já fica, falando em entrega, já fica aqui o convite para o final desse mês, a gente está lá em Gurupi, lá entregando o alargamento da Avenida Goiás. Opa, o acesso dela do final do seu distrito avenida. Principal, sim, do final do seu perímetro urbano até a entrada do distrito industrial. Também uma demanda de mais de 2 décadas do município. Eu, quando eu empreendi lá em Gurupi, em 2005, já se falava. E eu falei, meu Deus, realmente uma necessidade. Mas ninguém fazia. Então, por isso que eu falo, essa é a diferença da vontade política. Tem um adjetivo que eu coloco para o governador Vanderlei, que acho que vai resumir tudo isso que a gente está falando. Resolutividade. Ele é um homem resolutivo. E isso faz diferença. E faz diferença, e a gente tem percebido aí, né, pelos resultados, né? Muitas vezes se conhece a árvore pelos frutos, né, pelos resultados que ela está dando. Deixa eu só fazer um complemento. Porque assim, eu olho com muito carinho para o último eixo estratégico, que é aquele do planejamento estratégico. Para mim, o trabalho mais importante de todos. Você pensar esse estado até 2040 é essencial. E dentro dele a gente está trabalhando para construir, inclusive, um seminário agora entre maio e junho, a gente trazer assim, trazendo o Tocantins, inclusive, para discussões, como nós somos um centro logístico, nós estamos limítrofe a 6 estados, a gente está no coração do país. Trazer essas discussões para cá, inclusive com os ministros de estado, para que a gente possa trabalhar toda a logística do corredor centro-norte e tendo Tocantins como referência. Então, assim, o Tocantins 2045 é para mim assim, a menina dos olhos. O governador Vanderlei Barbosa vai ter condição de entregar para a sociedade tocantinense um grande plano de desenvolvimento econômico sustentável até 2045, mas pela primeira vez feito pela Academia Tocantinense. Nós temos no Tocantins mais de 1.300 doutores. Obviamente, algumas centenas em desenvolvimento regional. Eu tinha muita dificuldade de entender por que a gente tinha que buscar conhecimento fora para vir gente que não vive a realidade. Boa, que conhece. Olha, não tenho dúvida, são grandes doutores. Então, hoje, o Tocantins 2045 é desenvolvido pela Universidade Federal do Tocantins e pela Unitins. São os doutores da UFT e os doutores da Unitins que estão desenvolvendo. Então, essa entrega que eles vão fazer até o 2º semestre, ela vai ser muito emblemática, porque a gente vai ter um plano de desenvolvimento econômico
tocantinense. Pensado pelas pessoas que estão aqui no Tocantins. Conhecem. Eu queria destacar algo interessante que você falou, que eu acho que dá o fechamento geral. Porque é o seguinte, quando a gente fala de números, como a gente falou, de desenvolvimento, de desafio de gestão, de tudo isso que passou, aqui é uma síntese bem sintetizada, bem pequeno daquilo que vocês estão fazendo, já fizeram. Mas eu gostei de algo que você falou sobre o governador Vanderlei, que é o objetivo de tudo isso que a gente falou. O objetivo é melhorar a vida das pessoas. Tudo isso que está sendo feito, tudo isso que está na prática, o final é melhorar a vida das pessoas. Né? O que está se usando são as ferramentas que estão disponíveis, como você bem colocou, colocando as pessoas certas no lugar certo, pessoas que têm capacidade, que têm capacidade e vontade de realmente transformar o nosso estado. Pensar 20 anos na frente, porque pela experiência que a gente tem, não se muda nada de uma hora para outra, né, secretário? Não, então, existe um processo, né? Mesmo pensar 20 anos, não quer dizer que o que foi pensado daqui para 20 anos vai ser exatamente daquela forma, porque as coisas mudam. Sim. Mas você precisa ter um direcionamento e aquilo que está sendo perseguido, e no meio do caminho vai fazendo os ajustes necessários, que faz parte do planejamento. Tá? Mas eu gostaria que você colocasse aqui 2 pontos de forma bem clara para nós. Quais são os principais, você fala assim, hoje qual é o principal desafio da sua pasta? Tá? Das conquistas nós sabemos daquilo que ainda vai acontecer, nós percebemos a direção. Eu te falo quando percebemos, porque a gente tem conversado com empresários. O empresário gosta de reclamar, não gosta? Só reclama. Só reclama, né? E por isso que eu tenho conversado, eles têm visto o trabalho. Sempre vai querer mais veloz, mas uma coisa é o que é possível. Existe uma velocidade, existe um trâmite, existe uma burocracia. O movimento de uma empresa é diferente do movimento totalmente. Totalmente. Então a gente precisa respeitar e entender. Né? Você colocou na sua fala justamente isso. Eu estava do outro lado quando eu entrei, então o meu receio era justamente a dinâmica. Né? Eu acho que talvez a principal dinâmica é justamente as amarrações, as burocracias, que muitas vezes a gente quer no estalar de dedos, mas a gente tem que respeitar o processo. Legal. Correto? É parte da legislação. Mas o que hoje você fala assim, hoje o meu principal desafio da minha pasta é esse. Tá? Principal desafio? Principal desafio. Bom, esse principal desafio, Juliano, ele vai estar linkado com vários outros. Certo. Ele vai trazer... Ele desmembra. Sim, ele vai. O principal desafio é trazer, aumentar a participação da indústria tocantinense no nosso PIB. Ela está em pouco mais de 11%, sendo que a média nacional é acima de 22%. Okay. Ou seja, nós sofremos na linha do tempo um processo de desindustrialização do Tocantins, muito forte. Só para explicar para a nossa audiência aqui, muitos são empresários, mas pode ser que outra pessoa não compreenda essa fala, que é um negócio interessante que você acabou de falar. Existe um PIB, cada estado tem um PIB, certo. A riqueza que é gerada ali. Perfeito. Existe um percentual dele que é gerado pela indústria, perfeito. Outra é gerado pelo comércio, perfeito. Outra pelo serviço. Okay? Perfeito, perfeito. Pela parte produtiva. Legal. A parte da indústria, ela só está 11%. Pouco mais de 11%. Enquanto a média... No Brasil é 22%. 22%. O que isso significa na prática, aumentar isso? Significa na prática que a gente vai levar... Primeiro, nós temos... alguns objetivos e metas estratégicas dentro do PIX que a gente quer atingir. A gente quer, por exemplo, descentralizar a base de atividade econômica. Aqueles 74% a gente quer chegar em 10 anos para 60% e em 20 anos para 50%. Na nossa visão, como levar desenvolvimento para os municípios menores? Através da agroindústria. Fortalecendo e a implantação de agroindústrias, micro, pequenas, médias, grandes, levando essas empresas a emergirem e se instalarem e levar desenvolvimento para cidades menores, a gente vai estar melhorando a participação da nossa indústria no PIB.
Aumentando essa indústria, essa participação no PIB significa um país, um estado mais industrializado significa um estado com mais emprego. Muito mais oportunidade. Então, um grande fator... Muito mais oportunidade. Porque quando você fala de indústria, você está falando de agregar valor. É isso que eu queria falar. Essencial. Eu tô colocando essa palavra para dizer essencial. Porque você pega, por exemplo, você tem um Tocantins que tem uma safra de 5 milhões de toneladas de soja. Mas não processa nem 1 milhão aqui dentro. Tá errado. Entendeu? Nós temos que processar, nós temos que verticalizar. Então a gente tem que correr atrás das esmagadoras de soja, porque nós temos uma grande produção, nós temos uma matéria-prima. Certo? A Secretaria da Agricultura está fazendo a parte dela. Está estimulando o produtor e ele está cada vez plantando. A nossa área plantada cresce a mais de 10% ao ano. Certo? E a gente tem essa área plantada lá. A gente tem a produção crescendo. Tocantins é vamos dizer assim, a grande fronteira agrícola do país em crescimento, é a que mais cresce percentualmente. E a gente tem as projeções que a gente dobra em 5 a 6 anos, nós vamos dobrar essa produção. Então a gente não temos potencial para colocar, para verticalizar, para colocar o esmagamento de soja. Então a gente tem aí, estão saindo novas plantas, temos novos players chegando, temos um dos maiores grupos do agronegócio do mundo, que é a Cargill, comprou um player aqui, que era a Granol, ou seja, a gente vai ter um processo ali agora mais verticalizado. A gente tinha só esmagamento de soja, lá eles vão refinar, vão também, ou seja, a gente vai em breve ter óleo de soja e margarina tocantinense, vai na gôndola do supermercado. Pra gente isso é essencial, isso é mais emprego, isso é mais arrecadação, é essencial. A agroindústria, ela é essencial para o processo de desenvolvimento do nosso estado. É isso que eu quero deixar para a nossa audiência, se permita só colocar isso, porque para mostrar o motivo do esforço do desafio, por que isso é prioridade. Tá? Essa pergunta foi toda para colocar isso. Quando a gente chegar e nosso objetivo, a gente tem o objetivo de trazer para a meta, mas a meta, ela é, vamos dizer assim, ousada, e meta tem que ser ousada. A meta é 2030. 2030 a gente quer chegar, o Tocantins, no mesmo nível da indústria nacional. A gente quer que o Tocantins chegue à mesma média nacional em 2030. Por isso, esse zelo, essa interlocução inédita que existe hoje com as entidades, com as representativas do setor produtivo, do governo Wanderley. Por isso a gente trata com muito respeito institucional e trata como aliança e parceria estratégica a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio e a Federação da Agricultura. Eles são essenciais para que a gente atinja esses objetivos. A gente precisa do setor produtivo unido com o setor público. Por isso a gente trata, você pode conversar com qualquer entidade representativa do setor produtivo. Nunca houve uma interlocução tão forte como agora no governo Wanderley. Uma abertura de diálogo respeitosa, sabe? Até para dizer não. Tem hora que você tem que dizer não. Governar não quer dizer que você vai atender todo mundo. Tem hora que você vai dizer sim, tem hora que você vai dizer não. Mas sempre de forma respeitosa. Muito bom mesmo. E esse ponto eu quero destacar mais uma vez. Então, prioridade. O desafio principal é aumentar a taxa de industrialização do Tocantins em relação ao PIB, porque isso na prática significa aumentar a margem, agregar valor ao nosso produto, gerar mais emprego e trazer riqueza para o nosso estado, que significa mais recursos, significa melhorar a vida das pessoas. É algo circular. Quando a gente tiver um processo industrial mais forte, nós vamos ter mais oportunidade de emprego para todo mundo, certo? Nós vamos chegar em 65 mil empregos que a gente quer gerar dentro da gestão Wanderley Barbosa. Essa é uma meta estratégica que nós temos. 65 mil, 30 mil já foi. A gente ainda precisa de mais 35. Sim. E temos que correr atrás. E não tem outro jeito que não seja através da atração de investimentos. E aqui, um parênteses. É preciso deixar muito claro, Juliano, que atração de investimento não são só os novos investimentos que nós estamos captando, mas o reinvestimento de quem está aqui conosco, que já acreditou e está suando, está crescendo, ele é essencial. Posso te dar um exemplo? Uma grande empresa de panificação realizou um processo de expansão conosco através da Lei 1385 do ano passado. Dentro dessa expansão, essa empresa vai sair de 260 empregos diretos para mais de 600 empregos diretos em 3 anos. Mais que dobrou. Poxa, é fantástico. E é um reinvestimento. Então, assim, é essencial isso. Mas se ela está reinvestindo é porque está dando certo. Se ela está dando certo, alguma coisa... E é porque a política econômica que está sendo disponibilizada pelo governo Wanderley está na direção correta.
Porque mesmo que ele já esteja instalado aqui, se ele não tiver um governo transparente e governo que não é transparente, ele atrapalha o setor privado. Ele não tem segurança. Ele não precisa investir aqui. Tem 27 unidades federativas. Ele filiais. atravessa a fronteira, cria uma filial e investe em outro lugar. Mas não, investiu aqui. E nos outros estados ele vai colocar senha de distribuição. Através daqui ele vai fornecer pão para 17 unidades da federação. Então, para isso que a gente quer. Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho institucional do governo do estado do Tocantins. Sabe? Eu não tenho dúvida de que a maioria dos nossos objetivos e metas estratégicas serão atingidos. Isso se colocou aqui como uma atração de investimento, vocês têm um olhar para dentro, mas eu percebo também um olhar para fora. Você é uma pessoa que tem buscado, né, a sua pasta, a sua equipe, buscado contato com outros países para trazer também dinheiro lá de fora. Sem sombra de dúvida, Juliano. Não importa de onde vem o investimento, é importante que ele ocorra. Né? E para que você precisa fazer isso, você precisa gastar a sola do sapato. Não tem outro jeito. Certo? A gente tive com o vice-governador Laurez na 23ª CIFID, que é a China International Fair of Investment and Trade, no mês de setembro. Lá a gente pôde teve uma rodada de negócios com várias empresas, muitas delas já inclusive vieram ao Tocantins para conhecer, para ver se efetivamente é tudo aquilo que a gente vendeu lá fora, né? A gente fez realmente com muito carinho essa missão ainda vai reverberar por muitos anos, certo? São sementes que a gente coloca e elas vão germinando na linha do tempo. Então, assim, a gente vai ter muito investimento aqui dos chineses, não tenho dúvida disso. A gente também construiu, em conjunto com a Secretaria de Turismo, uma missão para Costa Rica, para o fortalecimento do nosso trade turístico. Conhecer, fazer um benchmark. É o maior case de turismo do mundo. Um país que mudou a realidade da sua população através do turismo. O turismo é a nossa terceira vocação. A gente falava de vocação, né? A primeira, eu acabei não respondendo. Mas a primeira nossa é o agronegócio. A segunda é a mineração. A terceira é o turismo. Junto com o turismo ali, a logística. Nós estamos no centro do país. Na verdade, esses 3 pontos. A logística, se não tiver logística, não ocorre. Não. Mas a gente tem uma vocação logística, porque acontece? Nós somos um grande hub. Sim. Nós temos, eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acho que somos o único estado brasileiro que é limítrofe a outros 6. Eu acho que não tem. 6 estados, eu acho que não sei, talvez Goiás tem que olhar, mas eu acho que não tem. Certo? Então, assim, faz toda a diferença. A gente é porta de entrada para o Nordeste e para o Norte brasileiro. E as empresas começam a enxergar isso. Então a gente precisa, e a gente trabalha dentro das nossas estratégias de divulgação, a gente trabalha muito gastando sola de sapato e indo a vários eventos no Brasil e fora do Brasil, para poder mostrar todo esse potencial logístico também que o Tocantins tem. Porque, vou te dar um exemplo. Um grande player, e aí eu posso, já está público, a gente já recebeu, então eu já posso citar nomes. Mas um grande player dos marketplaces, a Shopee, vai colocar um hub no Tocantins. Daqui, pois é, já está tudo adiantado, estamos partindo para a parte já de termo de acordo. Então, a partir do Tocantins, eles vão abastecer vários estados. Porque essa é uma das nossas vocações e a gente não pode deixar de explorar isso. Por isso que a gente anda de mãos dadas com a Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Tocantins. A gente participa das discussões com eles, a gente quer induzi-los positivamente a investir cada vez mais no Tocantins e a partir do Tocantins distribuir para os outros estados. Para nós isso é essencial. Quanto mais a gente fizer esse fluxo migratório econômico do Tocantins para os demais estados, a gente está trazendo recursos para o nosso estado. Isso é essencial, a gente precisa pensar milimetricamente. E isso é interessante. A gestão Vanderlei pensa assim, por isso que a nossa arrecadação própria sempre está crescente. Muito acima de outros, de uma correção natural da inflação. É porque nosso processo econômico está crescendo, nosso estado está crescendo, a nossa base de atividade econômica está aumentando. De forma saudável. Não é só crescimento, mas crescimento Não. com sustentação. Tem que ser. Com sustentabilidade. Se você fosse falar hoje, a gente partindo já para
para finalização um pouco do podcast, porque como você falou, a gente ficaria aqui. Eu gostaria de explorar. Olha, dá pra gente ficar falando aqui até amanhã cedo. Eu gostaria de explorar tanta coisa, e eu sei que acaba ficando um pouco grande o podcast, mas não vamos ter outras oportunidades. Se tiver uma agenda, a gente explorar coisas mais específicas. Certo. Né? Mas aqui a ideia é dar uma visão geral e acender a chama em alguns empresários, principalmente lá fora, que vai ter acesso a esse podcast, né, de conhecer as oportunidades do Tocantins, que muitas vezes não conhece. Talvez quando olha de uma forma no mapa, olha por números de quantidade de habitantes, 1.500.000 habitantes, é menos que a população de Goiânia, mas não consegue de repente ter a clareza das oportunidades que aqui estão. Né? Porque uma coisa é a população, outra coisa é as riquezas que precisam ser exploradas, e o Tocantins sempre esteve de portas abertas para receber o empresário de fora que quer investir e de receber isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, fazendo um convite, o que um empresário de fora, seja fora do país ou fora do estado, pode esperar aqui no Tocantins. Juliano, nós somos a maior fronteira agrícola em expansão do mundo. Tocantins tem quase 12 milhões de cabeças no seu rebanho bovino, tem mais de 10 milhões de toneladas de grão sendo produzido nesse estado e mais de 8 milhões de hectares agricultáveis. O Tocantins é uma das grandes um dos grandes potenciais minerais desse país, e para que a gente possa deixar isso uma informação mais precisa para os investidores, nós estamos iniciando um processo de um estudo eletroresistivo para que a gente possa ter uma informação mais precisa da nossa litologia, do nosso subsolo, para que a gente possa identificar através desse estudo novos depósitos minerais, inclusive de potássio. Então o Tocantins, dentro da mineração também em breve passará a ser a bola da vez. Nós estamos abertos e dispostos a discutir com qualquer investidor que queira maiores informações aqui do nosso estado. Nós temos um conjunto de belezas naturais que coloca o Tocantins seguramente entre os 3 estados com o maior potencial turístico desse estado, e a gente está de portas abertas para receber qualquer investidor que queira conhecer melhor as oportunidades que existem dentro, principalmente do ecoturismo aqui no nosso estado. Nós estamos também, como eu coloquei, nós somos um estado que estamos no coração do país. Somos cortados 100% do nosso território pela ferrovia Norte-Sul, tendo 2 grandes operadoras concessionárias trabalhando, que é a VLI e a Rumo. Temos já da VLI em operações 2 portos secos e mais 3 projetados. Temos, por parte da Rumo, um porto seco já operado, que é o de Porto Nacional, que é onde acontece a interseção de Gurupi, entrando em operação em setembro. Nós temos mais de 7.000 quilômetros de rodovias pavimentadas. Então, ele é o estado do presente, e não é do futuro. Investir no Tocantins, um estado que trabalha sobre o tripé, e é difícil você encontrar isso no poder público trabalhando sobre um tripé de transparência, responsabilidade fiscal e rigor legal, com muito critério. Isso não é em qualquer lugar. É um estado onde o investidor vai ter o suporte da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços para que ele possa fazer a melhor tomada de decisão estratégica. Nós não queremos que a pessoa venha aqui investir para que não colha frutos. A gente quer que venha, invista e cresça com o Tocantins. Essa é uma determinação do nosso governador. Ele não quer simplesmente que a pessoa venha aqui. Para você ter ideia, tem pessoas que pensaram em investir aqui, chegaram, a gente viu que não estava adequado ainda, falou assim, se prepare melhor e volta aqui. A gente não disse sim naquele momento ali, assim, a gente advertiu, né, a tomada de decisão é sempre do investidor. Sim. Ele que toma a decisão, mas a gente alertou, né? Olha, será que tá bom? Analise bem, porque parece que não tá legal.
sabe? E assim, isso cabe a gente fazer isso com muita responsabilidade. A gente quer que independentemente do porte, Que prospere, né? que prospere. Não importa se é micro, pequeno, médio, grande, a gente quer que ele venha, que ele invista e cresça com o Tocantins. Isso assim, a gente está fazendo tudo com muita responsabilidade, com muito critério. E qualquer investidor que quiser, se estiver distante, a gente faz atendimento virtual. A gente faz uma webinar e tira todas as dúvidas. Temos um excepcional conjunto de leis de incentivo fiscais. São 12 leis de incentivo fiscais, muito abrangentes, que praticamente todos os setores econômicos estão contemplados. Então, aquele que quiser discutir sua estratégia, obviamente dentro da LGPD, nós vamos trabalhar com muito sigilo e vamos só poder divulgar quando se torna público. Quando eu citei para você aqui os investidores de fertilizantes, como a Mosaic, a Fertipar, já está no valor econômico, onde as próprias empresas divulgaram. No caso da Fertipar já até público, porque já tem um termo de acordo de regime especial. Então a gente trabalha com muita responsabilidade. Mas o fato é que você vai encontrar no governo do estado do Tocantins efetivamente a mão amiga que o investidor precisa, para que ele tenha segurança de que ele está investindo numa terra próspera e que ele vai crescer com este estado, eu não tenho dúvida. Que bacana, que bacana. Secretário, não tem como agradecer esse momento. Tá? Obrigado de verdade pelo tempo que você dedicou aqui para poder falar um pouco do trabalho que está sendo realizado no Tocantins. Eu quero te parabenizar, a você, a sua equipe, ao governador Wanderley, né, pelos resultados que vocês têm trazido para o estado. Tá? Talvez eu, por estar acompanhando mais de perto, talvez as pessoas que estão nos assistindo, né, e que irão nos assistir, talvez não tenham a dimensão, não sabiam das informações que você colocou aqui com muita propriedade, daquilo que está sendo desempenhado, que não é algo pontual, é algo pensado e estratégico com visão de curto, médio e longo prazo. Tenho certeza que o Tocantins está muito bem servido com o secretário Carlos Humberto, não só a expertise técnica, mas a expertise com pessoas, a expertise política, no sentido de conduzir o processo e entender que nada é feito de forma sozinho, né? Você não consegue atingir os resultados sozinho e você tem essa habilidade e demonstra isso. Gostaria realmente de parabenizar como cidadão, como tocantinense, né? E agradecer por ter tirado o seu tempo. Nós estamos aqui no podcast à noite, né? Você poderia estar na sua casa, mas você veio aqui para poder falar um pouco da sua história. Não sabia que tinha passado pelo banco também, né? Coisas que eu realmente não conhecia da sua história e que só engrandece tudo aquilo que a gente está vendo como resultado, a gente perceber que é uma trajetória e uma trajetória de sucesso. Parabéns como empresário e como homem público. Juliano, eu que agradeço a oportunidade, as palavras, né? Eu acho que reconhecimento é uma coisa importante para qualquer um. E quando você fala assim, me cumprimentando pelo trabalho desenvolvido, eu fico lisonjeado, fico realmente assim, feliz, porque a gente, acho que é motivador, o reconhecimento ele é motivador, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui, todo e qualquer canal onde a gente possa divulgar, né? E isso faz parte do processo de transparência que deve reger a coisa pública, né? Tudo aquilo que todo canal que a gente possa divulgar é mais um canal para poder fazer chegar a toda a sociedade, fazer chegar às pessoas de forma muito clara aquilo que está sendo desenvolvido, e isso é muito importante. E eu queria aproveitar a sua audiência, que é um assunto que eu não coloquei, mas é muito importante. Nós estamos ultimando 2 projetos que serão muito importantes para a sociedade tocantinense, e em especial para a da nossa capital. Primeiro, o distrito da 65 Norte, né, o último distrito planejado dentro do nosso plano diretor, o último distrito industrial. Então a gente está ultimando para que a gente possa licitar ainda esse ano a obra e até o ano que vem disponibilizar para todo o empresariado de Palmas e do Tocantins 321 áreas industriais, para que a gente possa seguir criando melhores condições para aqueles que querem empreender. O empresário que quer empreender e quer ter acesso a esses lotes, existe toda uma metodologia, um procedimento, deve procurar a Secretaria de Indústria e Comércio, que vai dar todas as orientações Perfeito. de como deve proceder. Mas a meta é que esse projeto, as obras comecem a ser licitadas
a partir de... Nesse primeiro semestre. Esse primeiro semestre. Nós queremos abrir a licitação esse primeiro semestre. Perfeito, perfeito. A gente quer, inclusive, nós vamos fazer diferente de tudo que sempre foi feito no Tocantins, com muita transparência, que é um dos pilares da gestão Vanderlei. Nós vamos fazer 2 audiências públicas, uma na região norte de Palmas, outra na região sul, para que bem ampla, para que os empresários possam ter acesso às informações. E a segunda projeto é um centro de convenções novo para a capital, né? Então a gente está, dentro em breve aí, a gente vai estar disponibilizando um concurso de arquitetura nacional para que a gente possa ter aí as melhores ideias dos melhores escritórios de arquitetura do Brasil, para que a gente faça um excepcional centro de convenções que nos permita, inclusive, a ter eventos internacionais no nosso município. Que bacana. Você acabou de falar um negócio que eu queria... Eu tinha até esquecido de fazer essa pergunta, porque até um pedido de um dos empresários da área hoteleira, né, que fez isso assim, Juliano, ele recebeu a notificação que a gente ia ter o podcast e tudo mais, assim, na oportunidade, pergunta para o secretário como é que está essa questão aí da parte de centro de convenções. A gente sabe que é um desafio, hoje espaços que nós temos aqui são apenas até 800 pessoas, né? Hoje a gente está muito limitado. Limitado. Então, esse projeto, então, qual que é? Só para a gente destacar. Bom, nós fizemos um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, a FAPT, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia do Governo do Estado do Tocantins, a Unitins. Legal. E o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. No final do ano, agora no mês de dezembro, nós fizemos esse termo de cooperação técnica para que a gente possa fazer esse concurso. Por que a Unitins e a FAPT? É porque a gente está pensando num aparelho público que, se fosse simplesmente um centro de convenções, pode ser que ele não tenha, vamos dizer assim, simplesmente não, um centro de convenções é muita coisa, mas se a gente fizer o centro de convenções pura e simplesmente, a gente não vai ter, vamos dizer assim, vida naquele aparelho público todos os dias. E a gente vai ter ali a oportunidade, o espaço é grande, a área é muito grande, de ter ali um museu de artes naturais, para que a Unitins possa colocar o seu acervo que ela tem ali de arte, que é a história do nosso estado, tá tudo, e preservar isso. E um museu de tecnologia, para que a FAPT, junto com a Secretaria de Educação, possa preparar um museu de telas digitais ali, para que todos os nossos estudantes do ensino fundamental ao ensino médio tenham acesso ali, possam conhecer a história do mundo e possam ali se encantar dentro de um material muito bem preparado pelos nossos mestres e educadores. Bacana. Então, nesse primeiro momento, seria um concurso para verificar a parte arquitetônica, tudo exatamente, detalhes, porque a base de tudo é o projeto, claro, correto? E em cima desse projeto, assim, passar os próximos passos. Aí é licitar a obra. É licitar a obra e fazer. Isso não tem local ainda? Isso tem, você vai ser lá na entrada da JK com a TO ali, naquela mesma área onde está ali o antigo palacinho. Ali nós temos ainda 340 mil metros quadrados disponíveis. Notícia maravilhosa, maravilhosa mesmo, e tenho certeza que esse empresário já vai ficar muito contente com essa informação. A gente está trabalhando, é porque você falou uma coisa que às vezes a gente, enquanto empresário, eu não entendia. É porque é diferente. O passo a passo da gestão pública é muito diferente da gestão privada. Enquanto na gestão privada você precisa simplesmente de uma tomada de decisão, não. Na gestão pública você tem que cumprir uma série de etapas, que é o chamado rigor legal, e você não pode pular nenhuma delas. Certinho, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E audiência, espero que você tenha gostado. Foi um papo espetacular, né? Mais uma vez agradeço o secretário por estar aqui conosco e que Deus te abençoe e até o próximo episódio.